Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Fabrício Scheffer e nessa aula nós veremos o que é física. Essa aula é para caracterizar o que nós vamos estudar. Física, pessoal, vem do grego antigo physis, que significa natureza. É a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos. Desde os fenômenos microscópicos, desde o átomo, né, e núcleo e partículas subatômicas, até o macro, até a física macroscópica, que são buracos negros, galáxias, certo? Estrelas. E então, olha só, física significa natureza. Nós, seres humanos, observamos a natureza. Um dos primeiros fenômenos, provavelmente, que nós observamos é que, por exemplo, o Sol é quente, é muito que ele esquenta, ele ilumina. Né? Nós sabemos também, por exemplo, quando dá uma tempestade, muita gente fica horrorizada com uma tempestade, mas tem muita gente que adora. Eu sou o que gosto particularmente de tempestade. E os raios, né? O raio, por exemplo, o raio pode matar. Ele, né, tem uma certa beleza para alguns, mas ele pode até matar, né, eletrocutar uma pessoa, ok? Provavelmente um raio foi o causador de um primeiro fogo na antiguidade que fez o homem se vislumbrar com o fogo, né? Agora, por exemplo, um outro fenômeno, nós temos ali uma bolha de sabão, as cores, né, de uma bolha de sabão, é muito bonita essas cores. Então, quando nós observamos a natureza, nós estamos estudando o quê? Física. Agora, pessoal, para que serve estudar física? Por que serve observar a natureza? Porque nós, seres humanos, olha só, nós construímos, por exemplo, máquinas. As máquinas, aqui um exemplo de máquina a vapor, as máquinas a vapor revolucionaram aí a nossa sociedade. Tanto, né, economicamente, né, mudou todos os aspectos da sociedade, certo? Então, o ser humano constrói máquinas que substituem a força humana, certo? Que mais? Já imaginou uma vida sem uma geladeira para tu conservar teus alimentos? Hoje em dia é normal, mas as pessoas, né, muito tempo viveram sem geladeira. Algumas pessoas, infelizmente, ainda não têm, né, essa tecnologia de conservar os alimentos por muito mais tempo. As comunicações foram todas revolucionadas, desde, né, nós temos lá um código Morse que dava um sinalzinho, né? E os caras codificavam aquele sinal, evoluiu para transmissão de rádio, né? Para fitas de vídeo, fitas cassete, nem se usa mais. Tu vê que hoje em dia nós já temos tecnologias que substituem cartão magnético, né? Ali um exemplo de magnetismo aqui em cima, ok? Então todos eles são desenvolvidos com que a gente estuda a natureza. Agora, quando a gente estuda, antigamente, lá na época da Grécia Antiga, eram os filósofos, eles estudavam tudo. Quando eles estudavam a natureza, eles estudavam o global, tanto os aspectos, né, mentais, racionais, mas como, né, a ciência que eles podiam tocar nas coisas, tentar explicar todos os aspectos, a vida, a biologia, era tudo uma área só, era a filosofia natural. No Renascimento começou a ter divisões, as pessoas começaram a se especializar e cada vez estudar apenas alguns aspectos, né? E a física como uma ciência, né? Ali começou com Galileu, com Isaac Newton, né? E esses caras aí foram que impulsionaram e começaram as divisões, né, da física. Ok? Então nós temos mecânica, a gravitação também a gente pode incluir às vezes como mecânica, física térmica, ondulatória, óptica, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, física quântica e nuclear. Então a gente vai começar a falar um pouquinho nessa aula introdutória. Por exemplo, mecânica é estudo das máquinas. As máquinas na física, elas te dão vantagem mecânica. O que é vantagem mecânica? Mais tarde tu vai ver. Vantagem mecânica, eu faço uma força F e eu consigo elevar, por exemplo, um carro, né, com uma força 500 F. Consigo multiplicar essa força, é uma vantagem de 500. Tá? Mas a cinemática, já deve ter ouvido falar, MRU, MRUV, MQL, MCU. Aqui na cinemática a gente estuda, tá, os movimentos,
sem se preocupar com as causas. Já na dinâmica, a gente estuda o quê? As causas dos movimentos, a gente estuda as forças. Então, força de atrito, força de tração, a gente vai aprendendo. A gravitação, a gente estuda os movimentos dos corpos celestes. Então, a gente vai ver as leis de Kepler, a gente vai ver a lei da gravitação universal de Isaac Newton, então, o movimento dos corpos celestes, de satélite. Estática, nós vamos ver alavancas, nós vamos ver condições para que o corpo fique em equilíbrio. Então, a gente vê na estática. Fluidos, mecânica dos fluidos, a gente vai ver a hidroestática. Então, os corpos flutuantes. Por que um navio consegue flutuar? Já pensou nisso? Na mecânica dos fluidos a gente vai entender. Agora, outras áreas da física. A termologia. Termometria, medida, né? Nós vamos ter as medidas, por exemplo, de temperatura, dilatação. Não sei se vocês sabem, quando a gente aquece um corpo, ele, em geral, ele aumenta de tamanho. Se tu resfria, ele encolhe. Então a gente vai ver esses aspectos. Calorimetria, trocas de calor. Eu coloco calor, o que esse calor faz? Ele varia a temperatura. Estudo dos gases e termodinâmica. Eu falei anteriormente, quando nós temos uma máquina a vapor, tudo foi por causa desse estudo da termodinâmica. Se construiu máquinas a vapor. Agora, estudo da ótica, espelhos, lentes, né, projeção, máquina fotográfica. Né, tem muita gente que gosta de tirar fotografia. Cinema, como é que é projetada uma imagem num cinema? Essa é uma parte bem interessante. Ondulatória, ondas. Por exemplo, nós temos o estudo de ondas eletromagnéticas. Como é que a gente consegue transmitir som, Bluetooth, né? O próprio sinal do celular que as pessoas hoje não desgrudam, né? A acústica, estuda do som, instrumentos musicais, como é que funcionam, né? Então tudo isso faz parte da ondulatória. Movimento harmônico simples, que é o movimento de pêndulo ou de uma massa presa numa mola oscilando, tá? Eletricidade. Eletricidade é uma área fantástica, pessoal. A eletrostática, tem gente que acha que a eletrostática começou há alguns... Não, a eletrostática tem fenômenos eletrostáticos da época do Tales de Mileto, né? Estou falando de 500 anos antes de Cristo. Eletrostática, né? Estudo cargas elétricas, eletrodinâmica, estudo, né, da corrente elétrica, de como é que os equipamentos elétricos começaram a surgir. E o eletromagnetismo, que é uma parte da eletricidade. Então, o magnetismo, fenômenos magnéticos, como eu falei antes, né? A fita magnética ali, né? Então, nós temos vários fenômenos magnéticos. A própria onda eletromagnética, todas essas que eu falei também, por exemplo, quando eu falo de Bluetooth, Blu-ray, né? Não, Blu-ray, desculpa, Bluetooth, Wi-Fi, onda de rádio, todas essas são campos eletromagnéticos. Então é a ondulatória e o eletromagnetismo associados. E nós temos também a física moderna, a física nuclear, né, que é a física de radiações, né? Nós temos radiação alfa, radiação beta, física quântica, que tu desenvolve, por exemplo, as placas solares. Hoje em dia a gente gera energia solar como... nós pegamos a energia do Sol e transformamos em eletricidade. A física quântica explica isso e muitas outras coisas, né? Relatividade restrita. Hoje em dia nós temos satélites orbitando e nós sabemos, eu estou na posição tal. As pessoas têm no celular isso, né? Elas têm lá um programa de navegação, tá lá dirigindo o carro, vire à direita. O satélite está dizendo para tu virar à direita, né? Então, via satélite hoje em dia nós temos aí, né, a utilidade da relatividade restrita. Se não fosse correções relativísticas, não funcionaria direito esses satélites aí dos navegadores como o Waze, Google Maps, né? Não funcionariam direito. Tudo isso a física estuda. Então, nessa primeira aula era para dizer o que é física, o que é nosso objeto de estudo e todas as áreas da física. Sejam bem-vindos ao nosso curso de física. Espero que você tenha determinação e vá até o final do curso estudando em todas as aulas. Conta comigo, vamos aprender física. Um abraço do Fabris, até a próxima aula e tchau!